Vai dando boa tarde. Olá, boa tarde. Já estamos aqui no Espaço Expanda. Acabei de chegar e já nos preparando para começar a live. Aproveito para convidar esses amigos. Adivinha? Oi! Quem chegou? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo jóia? Quem aí tá com criançada em casa de férias, todo mundo no Vucu Vucu, aqui tá assim hoje, Vucu Vucu, Vucu Vucu. Vambora no Vucu Vucu. Sim. Nós estamos muito felizes de ter a Patrícia aqui hoje, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar o start. Eu acho que o celular tá tortinho, eu tenho toque, vou arrumar um pouquinho aqui. Ótimo, agora sim. E a gente vai falar hoje de um tema super legal, que eu tenho até pedido pra Patrícia falar disso, né? Porque a gente como mãe, como pessoa que se preocupa com a alimentação, muitas vezes a gente vê dificuldade em montar uma lancheira saudável para os nossos filhos. Eu até contei pra Paty que a Lele gostava de levar brócolis pra escola, cenoura. Aí começou a ser, né, zoada pelos amigos. Ai, não vou mais levar e tal. Como fazer uma lancheira que ela seja nutritiva, saudável e atraente para a criança? Porque tem isso também. Com certeza. Então, antes de tudo, agradecer quem está aqui. A Patrícia vai se apresentar, vai falar um pouquinho do projeto dela, né? Não é uma empresa simplesmente, é um projeto de vida, uma missão, do propósito dela. Tá vindo da Cooper Johnson, acabou de dar uma aula hoje lá, daqui a pouco a gente conta um pouquinho. Sim. E aí a Paty vai se apresentar e a gente vai começar nosso bate-papo. Mas o convite é, deixe suas dúvidas nos comentários, tá? Porque mesmo que a gente não consiga responder tudo agora, a gente vai respondendo depois é só deixar as perguntas. Isso. Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou educadora e culinarista, dou aulas particulares, faço workshops e ensino a panificação, inclusive uma culinária inclusiva. Hoje, eu acabei de dar uma aula na Cooper Johnson, foi muito bacana, de bisnaguinhas, e é uma ótima oportunidade já para iniciar e falar sobre as lancheiras, falando do pão caseiro. Hoje eu dei uma aula para pessoas que nunca fizeram pão. Então, esse pãozinho aqui, ele tá redondinho, né, um formato dele, ele pode ser em outros formatos, tá? Pode ser feito menores, tal. E eu também levei de bônus uma aula de manteiga de linhaça. Aí, mas como assim manteiga? Porque o meu trabalho hoje é voltado para aulas onde eu faço adaptações e substituições de ingredientes da cozinha tradicional. Então, uma bisnaguinha hoje que a gente compra no supermercado, cheia de conservantes, hoje eu ensinei várias mães, inclusive tinha até uma criança hoje na aula, foi super bacana, o filho da Nath, o Pedro. Nath, um beijo pra você, essa live vai ficar salva, você vai poder assistir depois, porque hoje ela falou pra mim que não ia poder. Beijo, Nath. E ele fez comigo lá o pãozinho, ele colocou as sementinhas, então assim, é um start para já uma ideia para vocês. Bom, eu vou colocar a bisnaguinha aqui e vou dar a ideia do que... Se não sobrar até o final da live, já sabem quem comeu, né? Sim. Bom, vamos lá. A Cíntia me perguntou de como deixar uma lancheira mais atrativa. Isso é uma pergunta muito recorrente. Como a gente vai alimentar as crianças, né? Volta às aulas, o que eu vou colocar? E claro, hoje é muito mais prático você ir no supermercado e estica o braço e pega uma caixinha de suco, ou então as bisnaguinhas mesmo, ou bolinhos. E qual é o meu trabalho vindo isso e dicas que eu posso trazer para vocês? Além de eu dar aulas, ensinar a fazer um bolo, ou um pãozinho, uma bisnaguinha para a lancheira do filho, qual é a ideia? Que podemos levar ideias coloridas, saudáveis e fáceis e com praticidade. Porque o que eu mais ouço, mas eu não tenho tempo, é mais fácil eu levar um suco pronto, passa ali na padaria. Meu filho hoje tem 24 anos e eu já fiz muito isso há 24 anos atrás, mas eu fazia o pão de queijo dele. Isso posso falar para vocês que era libertador, porque eu também trabalhava fora e muitas mães passam por isso. Então, qual é a minha dica principal? Fazer uma receita de fácil, com poucos ingredientes, mas saborosa. Tá? E esse bolo eu posso até deixar uma receita de presente para vocês lá na minha página, lá no Instagram. Um suco caseiro, gente, mas não tenho tempo, não consigo fazer. Vamos olhar as frutas que você tem mais acesso e que as crianças também gostem, tá? Nós estamos falando de praticidade, de saúde. Por quê? De 20 a 30% hoje da alimentação das crianças é feito na escola.
né, de 200 a 400 lanches da vida toda dela ali, né, durante um ano. Então a gente tem que prestar atenção que a lancheira não é uma exceção. A lancheira é um alimento importante, seu filho passa um período grande, então temos que olhar para isso com carinho, cuidado, atenção e preservando a saúde da criança. Me perguntam muito sobre o açúcar, que é um ingrediente que sempre está presente na lancheira, através da fruta, que é natural, que até aí tudo certo, ver qual fruta a criança precisa. Mas e o açúcar? Como adoçar um bolo para levar para uma lancheira? Temos, geralmente, que a maioria das mães devem conhecer, adoçar um bolo com banana ou com a maçã, mas podemos adoçar também com a tâmara. Agora que final de ano acabou a passagem de ano, então ainda tem muita tâmara disponível com preço muito bom e podemos fazer uma pasta de tâmara. E mini bolinhos, então você faz uma receita, porciona, congela. Muitas mães levam para a lancheira do filho um bolinho já congelado, que até a hora de chegar lá no horário da aula, o bolinho já descongelou, vai ficar em temperatura ambiente. Outra coisa que é muito prático de ser feito são os sucos, gente. Vamos lá, goiaba. Aqui no Espaço Panda, a Cíntia me mostrou. Ai, Deus, minha goiabeira. Tem uma goiabeira linda que eu falei para ela, vamos fazer uma geleia, vamos fazer um suco. Porcione. O que eu tô falando, muitos já devem até saber, mas qual é a diferença de você fazer isso que eu tô dizendo para vocês, o bolo e o suco? É você também interagir com a alimentação do seu filho. Porque nessa correria do dia a dia, estamos esquecendo de alimentar as crianças e mostrando para elas de onde vem aquele suco. Não é da caixinha, é da fruta. Então, hoje mesmo na aula, o Pedro pegou sementinhas. A Nath, ela apresenta isso para o filho dela. E é muito importante que hoje eu tive contato com uma criança que olhou para o pão e ela filmou ele comendo o pãozinho com as sementes. O croque, né, ali do pãozinho. Então hoje para uma lancheira não tem muita desculpa. A gente precisa separar sim um tempo, porque o 24 horas existe para todo mundo. Quem não sabe gerenciar seu tempo pode procurar a Cíntia, porque a Cíntia faz mentoria de gerenciamento de tempo. Não é fácil, mas a gente consegue. Sim. E precisamos sim separar um tempo para a lancheira da criança. Então o que eu estou dizendo aqui é que eu também posso ensinar a fazer os bolos, posso ensinar a fazer qualquer preparação para uma lancheira. Mas inicialmente a minha dica maior é você separar um tempo da sua rotina e fazer a alimentação do seu filho. Porque infelizmente eu tenho acesso a algumas informações de alimentos e está sendo encontrado agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos nas bisnaguinhas que a gente encontra no supermercado. Então assim, você se preocupa com a salada, com o legume que você comeu na hora do almoço e chega na lancheira do seu filho, você compra um produto industrializado, ultraprocessado e ainda com resíduos de agrotóxico. Então precisamos trazer um pouco de consciência para a nossa rotina alimentar, começando pelas crianças, porque o paladar dela, por ser infantil, é de fácil introdução. Não estou dizendo que vai ser fácil para todos, mas temos dicas muito fáceis de serem feitas. Quem precisar de alguma ajuda pode contar comigo. A Cíntia me pediu para dar essas dicas, mas além do bolinho, das bisnaguinhas, frutas, os encortadores, manga, maçã, a banana, a maçã a gente pode fazer florzinhas e decorar a lancheira. E eliminar muitas preparações pré-prontas que a gente encontra por aí, como tem uma marca de chocolate que é uma pasta, a gente sabe fazer essa pasta. Quem quiser, precisa de ajuda para fazer essa pasta, pode me procurar, eu estou disponível, inclusive até para montar um workshop. Hoje eu conheci uma pessoa na aula que ela faz lanchinhos saudáveis para lancheiras. Tem os cantineiros que também me procuram querendo dicas sobre isso. Então, quem quiser aprender a fazer, pode me procurar. Quem quiser dicas também pode me procurar, porque eu estou disponível. O meu trabalho é levar consciência e com adaptações fáceis de serem encontradas. Então não é o bicho de sete cabeças, você não vai ficar horas na cozinha fazendo lanchinhos que não são gostosos, pelo contrário. Eu acho que já foi até mais difícil, porque a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né, Paty? Queria que você falasse um pouquinho do preparo do pão, por exemplo. Às vezes você quer mandar um pão diferente pro seu filho, você quer mandar uma panquequinha, você quer mandar uma bolachinha. Você pode até fazer isso com aveia, com ovo, né? Hoje existem misturas, a própria tapioca muita gente usa para fazer alguns preparos. E eu vejo que muita gente às vezes fala assim, dá trabalho.
A Lelê adorava levar aquela mini cenoura, né? Uma cenourinha desse tamanhinho. Ela ama tomate cereja, o próprio brócolis. Você ensinar seu filho a sentir o sabor do alimento natural. E é hábito. Porque o que acontece? O que eu observo falando de mim, tá? Eu fui uma criança no peso normal, mas eu fui uma adolescente obesa, certo? E eu sou uma mulher na menopausa brigando contra o peso. O que eu observo? Que eu diariamente estou aguçando o meu paladar para coisas que parecem sem graça, que não tem gosto. Mas eu estou percebendo que quanto mais eu consumo um brócolis, uma salada, os grãos, né? Mas eu vou ficando saciada rapidamente, porque principalmente os grãos e as verduras e legumes, eles deixam a gente saciado, eles matam de fato a fome, né? Não é aquela coisa da ansiedade, vou lá, engulo um doce que rapidamente libera aquela glicose, me dá um pico ali, eu sinto uma energia, mas daqui meia hora eu tô morrendo de fome. E eu sinto que não, quando você come direito, mastiga, sente, saboreia aquele alimento, você fica saciada de fato, você fica satisfeita. Vai levar horas e horas para sentir fome, se você vier a sentir fome, né? Então a gente está falando aqui muito mais de nutrir o organismo, nutrir as células. E o que uma mãe mais quer para os seus filhos? Que eles tenham nutrição, que eles sejam saudáveis, que eles cresçam com saúde, né? Então eu acho que o trabalho da Patrícia não é ensinar receitas, porque receita, gente, sinceramente hoje, não é, Paty? É digitar no Google e acabou, a receita vai aparecer. A questão é que a Patrícia faz um trabalho de personalização e conscientização. Então ela vai adequar a necessidade do teu filho, a sua rotina, ou como você quer trabalhar com a sua rotina, e ela vai te conscientizar sobre os ingredientes. Por isso o nome da sua empresa é Redescobrindo Sabores. Você pega o mesmo bolo de chocolate, só que você vai fazer uma versão desse bolo mais adequada para a sua saúde. É isso, né? É isso mesmo. Você falou dos vegetais e me veio uma ideia aqui de mais uma dica para a lancheira. Podemos negociar com nossos filhos. Eu acho que o mais importante é a gente também entender. Tudo que a Cíntia falou aqui sobre os vegetais, sobre os legumes que ela começou a consumir, isso é muito importante para o corpo. Eu, como culinarista, desenvolvo receitas e pego o tradicional e faço essas adaptações. O que a gente acaba descobrindo? Que o nosso corpo, ele nos avisa o tempo inteiro do que ele precisa. Precisamos ter atenção nisso. E quando a gente percebe algo errado, igual assim, eu acabei de almoçar aqui com ela, uma comida deliciosa, e ela falou, Paty, eu tô comendo isso e aquilo, tô me sentindo melhor. Os picos de glicemia é um ponto super importante que a gente já tem que começar a pensar isso, inclusive com as crianças, porque tem muitas crianças obesas, né? Porque é muito carboidrato. Então, uma lancheira, o que precisa ter hoje? Um bom carboidrato, precisa ter os nutrientes, as proteínas associadas a um legume e a uma verdura, mas você tem que buscar isso junto a um profissional de saúde para saber as quantidades e a frequência. E a dica que eu dou, se uma nutricionista traz um plano alimentar para o seu filho, para a mãe, para o pai, dizendo, olha, vocês devem consumir isso, isso e isso, o que eu posso ajudar? Combinar isso e trazer um novo sabor, redescobrindo o sabor no conhecido. O meu trabalho hoje, além da gente redescobrir no conhecido, a gente tem essa grande, que eu digo que é uma aventura na cozinha, descobrir novas farinhas e novas preparações. Um exemplo disso, você falou do tomate, tem um tomatinho cereja, que tal você colocar na lancheira do seu filho um tomatinho cereja cortado ao meio, imitando joaninhas. Você pega a chia, faz as pintinhas com palitinho, interaja com a criança, coloque ela para montar a lancheira com você. Você pode colocar legumes, vegetais na lancheira. Por que só pão? Por que só bolacha? Né? E por que um suco industrializado? Mas meu filho não gosta de brócolis, meu filho não gosta de tomate. O que é gostar? O gosto, ele é desenvolvido.
Você não vai obrigar seu filho a comer algo que para ele o sabor é desagradável. Mas vai apresentando e apresentando novidades para o paladar dele. Cada dia uma coisinha diferente. Vou contar segredinhos de mãe, né? Às vezes o filho não gosta de beterraba. Você pega a água da beterraba e põe no feijão. Você pega a água, o frango que eu fiz com brócolis que a gente comeu. Eu cozinhei aquele frango na água do brócolis e na água da beterraba. Então a criança não necessariamente precisou comer o brócolis. Não é a mesma quantidade de nutriente. Quando a gente ferve, ele perde qualidade e tal. Não é isso, mas algo ali já entrou. Eu falo que 1 é melhor que 0, sempre. Então, meu filho não gosta de cenoura, apresenta o pepino. De repente ele gosta de pepino. Ah, mas ele não gosta de abacate, mas de repente ele gosta de mamão. Vai apresentando. Olha, uma outra opção para substituir o pão. Mesmo assim, hoje eu dei uma aula de pão, uma receita prática para quem não sabe fazer o pão. A ideia dessa aula era outra, mas o pãozinho ele pode ser também nutritivo, tá? A gente pode fazer os muffins do Hulk. Ah, que delícia. Que é feito com espinafre. Nós podemos fazer... E ele fica verde, a criança gosta porque é colorido. Exatamente, colocar sementinhas em cima e uma boa proteína. Você pode fazer um muffin também de beterraba, fazer uma lancheira colorida com os legumes e os vegetais. Uma outra receita boa para as mães. Eu vou dar uma receita agora, tá? Que a mãe que fizer depois me marca. É uma panqueca sem farinha. Você vai pegar uma xícara bem lavadinha de um espinafre. Você pode também fazer a cocção dele na água quente, depois faz um choque térmico na água fria para poder tirar uma quantidade de oxalato, caso alguém tenha alguma questão de rim, tá? É importante falar sobre isso, mas isso não precisa ser uma regra toda vez fazer, mas eu tô falando de você pegar o espinafre, uma xícara bem cheia e bater com 2 ovos, somente isso. Você vai temperar a seu gosto. Ele vai ficar tão leve, essa panqueca, na hora que você vai untar a frigideira e vai colocar e vai fazer uma panqueca. Ela vai ficar igualzinho um soufflé. Não precisa de farinha, tá, gente? Então, assim, existem muitas preparações dentro da culinária que a gente se apega muito a receitas do passado, da cozinha tradicional, e tá tudo certo, mas vamos inovar, criar novas memórias. Apresente o espinafre para o seu filho de uma maneira diferente. Imagine uma panquequinha feita com esse espinafre, com um franguinho desfiado bem feito, ou com alguma outra proteína que está indicado para essa criança, e as joaninhas feitas de tomatinho cereja, sabe? E coloca uma fruta, vai ter um verde, vai ter um vermelho, pode colocar um patezinho também feito com algum outro grão. Tá? Eu estudo o grão da quinoa, você pode usar sementinhas da quinoa para fazer as pintinhas. Interajam com a criança e leve essas opções, essas variedades. Não precisa se atentar só ao pão, gente. A gente pode fazer um muffin de frango, um muffin de atum, um muffin de cenoura. Por muito tempo eu atendi uma criança que tinha múltipla alergia. Banana, glúten, leite e ovo. Como é que você ia montar a lancheira dessa criança? Eu fazia o bolinho de cenoura e as panquecas para ele sem farinha nenhuma. Que e coisa sem linda. ovo. Então, assim, há possibilidades, existem possibilidades. Então, vamos abrir a nossa mente como pessoas conscientes do que você está preparando para o seu filho. E vamos fugir do terrorismo nutricional. Podemos sim nos alimentar e começar a conscientizar os nossos filhos. A criança não precisa de todo o açúcar. Eu tenho um curso que eu participei que se chama Doce que Faz Bem, e nesse curso foi um curso super completo que eu tenho muito orgulho de ter feito, que ele ensina a gente usar o açúcar com consciência e com equilíbrio, Cíntia, porque eu sei que não é fácil você viver sem açúcar. Vida zero açúcar não é fácil. Como eu vou fazer uma bolachinha sem açúcar? Como eu vou fazer um bolo sem açúcar? Existem possibilidades, mas antes da possibilidade existe a consciência alimentar. Se eu não posso, não deixa de ter essa consciência, porque se você não tiver a consciência e olhar para a preparação do seu dia, do seu prato, alguém vai ter que escolher por você. A Paty falou um ponto muito importante. A gente está falando aqui de expandir consciência em todos os aspectos. Porque se eu não tive uma alimentação adequada, eu não posso repassar isso para os meus filhos, né? Hoje eu tenho aqui 2 vegetarianos, né?
eu preciso trabalhar com esta realidade. Eles não comem carne, de espécie alguma, nenhum tipo de carne. Então, eles não podem ficar com deficiência de vitaminas. Para isso, eu preciso estar sempre olhando para a quantidade nutricional do que eles consomem, né? E tem a Letícia, que eu falo que o exemplo realmente arrasta, né? Eu venho aí numa reeducação alimentar há algum tempo, com recaídas, porque eu não sou santa, tá? Mas venho buscando constantemente isso. E a Letícia tem observado. Então, compro damasco, ela quer damasco. Eu compro um produto diferente, sem glúten, ela quer experimentar. Então, a gente vê que a criança, por natureza, ela é curiosa. Ela quer experimentar. Mas quando que a criança quer experimentar? Quando eu estou fazendo, quando eu estou comendo. Porque eu sou a referência, eu sou o adulto. Ela vê eu fazendo. Então, se eu também me alimento muito mal, eu não vou conseguir cobrar que ela se alimente bem, né? Exatamente. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente também come e que exemplo a gente dá. Por exemplo, refrigerante. A criança não tem ideia do que é refrigerante, muito menos do gosto de um refrigerante. Quando os meus 2 mais velhos eram pequenos, o que eu fazia? Eles iam em festa e pediam refrigerante, eu dava o suco de fruta. Eles tomavam achando que era refrigerante. Eu estava enganando? Estava. Mas a intenção era boa. Por quê? Hoje, aqui na minha casa, raramente se toma refrigerante. A não ser que tenha uma festa, o povo traga. Mas não é um hábito nosso consumir refrigerante diariamente. Mas por que isso? Porque não foi um hábito de infância deles. Já foi da minha. E aí isso eu não quis replicar. Isso é uma questão de observar. Preciso tomar suco de fruta também o tempo todo? Eu posso beber água, por exemplo. Ou posso não beber nada durante a minha refeição. O que faz bem, o que faz mal. Então, acho que a criança é curiosa. Se você explicar para ela o que é a alimentação, ela vai entender que é importante. E ela mesma vai querer saber como que ela vai poder ter uma alimentação mais legal. O exemplo é tudo. É claro que... mas eu não estou presente nas refeições do meu filho. Quando você estiver presente, se faça presente então. Olha quantas dicas demos aqui, a experiência que a Cíntia está tendo com a Lelê. A Lelê vê ela comer o damasco. Apresenta o damasco de outras formas. Precisamos estar mais presente. No momento, gente, não adianta a gente querer fazer uma lancheira daquelas que, de cinema. Cinematográfica, né? Essa semana, acho que já tem umas 2 semanas, eu mandei pra Cíntia um vídeo de uma lancheira da criança narrando, a mãe montando. Era uma graça, achei, porque eu sei que tá na moda, garfinho, desenho, uma graça, e tá tudo bem. Mas quanto tempo ela dedicou para aquilo? Talvez um tempo que a gente não vai ter. Outra coisa, lembra que eu falei que 1 é melhor que 0? Então tá. Eu não consigo montar 24 horas por dia uma lancheira saudável para o meu filho, para minha filha. Vai ter dia que não vai dar, que eu vou ter que apelar. Aí eu vou dar algumas informações, devia ter pego. Tem algumas coisas aqui que eu comprei que são industrializadas, porém... de 0 a 10 são menos tóxicas, menos agressivas. Então, ainda existe a opção, até mesmo do industrializado, do empacotadinho, mas que tem uma pegada menos agressiva ao organismo da criança e ao seu também. Então, se você tem que comer um pão de saquinho, porque não vai ter Patrícia morando com você, o que você faz? Procure o pão tal, da marca tal, sem glúten, com grãos. Você procura as opções, porque hoje essa pegada natureba está em alta. Então já foi difícil encontrar coisas sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Era impossível achar. Hoje não, hoje as próprias indústrias alimentícias estão olhando para isso. Hoje você faz uma festa de aniversário para o seu filho, falando de experiência minha, tá? Aconteceu. A maioria das crianças que chegam não tomam refrigerante. E muitas não querem nem suco, querem água. Por quê? Isso já mostra que os pais estão diferentes. E a indústria, que não é besta e quer ganhar dinheiro, entendendo isso, também se movimenta no sentido de nos oferecer os produtos natureba, naturais, mais tal. Então, pesquisa. Faça o que você puder fazer. Pega o seu final de semana, vou dedicar aí 1 hora
para o pré-preparo da lancheira da semana inteira do meu filho. Deixa tudo prontinho, como a Paty falou, é possível congelar, né? E aí o que não deu, também não vai morrer, não vai ter um treco, não vai ficar se cobrando, né? não é? Senão fica uma coisa chata. Eu tenho meu dia livre, gente, é importante pra mim. Porque no meu dia livre eu vou comer algo que a gente sabe, gente, que dá sabor pro alimento. Infelizmente, o da Patrícia é saboroso, eu atesto. Mas tem uns aí que a gente compra e não tem gosto de nada. E ninguém gosta de não sentir sabor. As pessoas. Por isso que, ó, redescobrindo sabores. Tem que ser saboroso, não é? Tem que ser. Mas, se eu quero um dia free, é um dia, é 2 dias. Eu não vou viver como se não houvesse amanhã. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu me inflamo, a parte também se inflama. A gente tá numa pegada. Se a gente come mal, a gente sente o quê? Dor. Mas a gente quer isso para os nossos filhos? Não, eu não quero isso para os meus filhos. Então, o que a gente está fazendo aqui de abrir essa primeira live, porque com certeza voltaremos nesse assunto, e até a Paty pode vir para a próxima vez preparar algo com a gente. A gente pode fazer uma live, né? Preparando para vocês. Entender a consciência sobre a alimentação. É muito mais do que simplesmente o que comer, o que não comer. É por que comer, por que não comer. Se eu tivesse isso muito claro para mim, por que a Cíntia não vai comer tal coisa hoje? Se fizer sentido, eu não como. Mas se não fizer sentido, eu vou continuar comendo porque eu estou no piloto automático da minha vida. Então, o que a gente está convidando vocês a fazer com relação a relacionamento, a alimentação, o expanda, o nosso espaço é para isso. Para a gente reunir aqui um povo meio fora da casinha e conversar sobre como a gente vai viver uma vida com sentido, que faça sentido para eu ser uma pessoa mais equilibrada possível. Nós estamos com os óleos essenciais aqui ao fundo, que inclusive podem ser introduzidos também na alimentação, os óleos da doTERRA. Além disso, você ainda pode ter esse plus aí. Inclusive, uma coisa que eu descobri, quando a gente põe o óleo essencial, dá uma diferença no sabor, porque ele tem uma potência de sabor grande. Então, Lelê adora o óleo essencial na água, substitui facilmente um suco, um refrigerante. Então, prestem atenção que opções existem. A questão é, onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Ah, diz que não tem tempo. Aí eu vou começar a cutucar agora, a Patrícia já me conhece. Tá, quanto tempo você fica no Instagram, rolando o dedinho? Aqui pode ficar, eu não vou embora não. Mas quanto tempo a gente fica, às vezes, numa conversa jogada fora, no WhatsApp da vida, ou assistindo banalidades na televisão, ou vendo pela milésima vez uma tragédia, porque a gente gosta de ver tragédia, que é divertido. Quanto tempo a gente perde, vai pro ralo, com coisas insignificantes para o nosso crescimento como ser humano. Mas aí a gente diz que não tem tempo de qualidade para dedicar a nossa sanidade mental, emocional e nutricional. Então, será que de fato não temos tempo? Pois é. E aí, Patrícia? Temos tempo. Foi um assunto essa semana na minha casa, gerenciamento de tempo. Meu marido falou, não, é gerenciamento de atividades. Eu falei, então, se você não organizar suas atividades, você cronometra seu tempo, todo o tempo. Precisamos dele, gente. Eu tô falando porque eu trabalho na cozinha desde 2017. Nossa! E eu comecei a olhar para a cozinha e o tempo que eu faço as coisas... Tudo na cozinha é tempo, né? Tempo de forno, tempo disso, tempo daquilo. Exatamente. Então, você tirar 1 ou 2 horas, eu garanto para vocês. Hoje eu fiz uma aula na Cooper em 2 horas e a gente deixou os últimos momentos para degustação. E o tempo que foi feito ali foi para quem chegou agora, olha o que ela fez. Tinha uma criança na live, na aula hoje com a gente, a mãe e o filho. A mãe levando o exemplo para o filho, fazendo uma aula junto comigo. Isso foi maravilhoso. E eu percebi nisso. O exemplo que nós levamos para nossa casa, né? Ninguém consegue fazer tudo 100%. Mas separar um tempo para cuidar da alimentação da família, ou sua alimentação, é muito importante. Eu sei disso, porque eu comecei a aplicar isso em mim. E eu só entendi que cozinhar para os outros, eu tinha que cozinhar primeiro para mim.
Então, quando eu, inclusive, escolhi esse nome Redescobrindo os Sabores, foi pensando exatamente nisso. Como eu vou fazer o mais do mesmo, ou eu posso fazer o mesmo de uma forma diferente? É por isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho dos lanchinhos, porque foi me perguntado isso lá hoje na aula. Esse pão ele é nutritivo, esse pão tem carboidrato. Hoje nós estamos vivendo muito essa preocupação dos nutrientes, da quantidade e da frequência. Então, eu acredito que se você começar a olhar para isso de uma maneira mais consciente, olhar para a sua alimentação primeiro, a Cíntia falou uma coisa muito importante, eu almocei com eles aqui, com a família, Robert, maravilhosa, e ela falou de uma coisa super importante. Lilia, você gostou desse suco? Ela falou, mamãe, não gostei desse, não gostei daquele. E ela falou uma coisa super importante, a gente está brincando com a leitura do rótulo. Se você não teve o tempo, não conseguir fazer o suco, vai comprar? Ok, leia o rótulo. Alguém aqui sabe ler o rótulo? Tem dificuldade? Gente, a gente não precisa ler o rótulo e entender tudo que está escrito lá, porque não faz sentido. Não vamos conseguir. Um exemplo, todo mundo aqui deve consumir tapioca, você começou a falar. Tem uma marca que ela só tem 2 ingredientes, é a que eu uso. Ela tem fécula de mandioca, ou a mandioca, polvilho doce, né? E água. Simples assim. Simples assim, não tem conservante. Mas a gente se apega muito a isso. Hoje, no pão que eu fiz, eu usei vinagre como conservante natural. Poderia ter usado limão. Por que eu usei o vinagre? Porque o vinagre ele vai conservar aquele pão e ele tem outras funções dentro daquela receita. Agora, se você comparar isso com um pão que nós vamos comprar, quantos conservantes, alguns nomes que nós nem imaginamos o que tem. Nomes feios. Nomes feios que eles ficam meses naquela prateleira, anos naquela prateleira. E não temos que estocar comida. Não há necessidade de estocar comida. Quando a gente fala sobre congelamento, para facilitar, é para levar praticidade e para você consumir menos e ter sempre à mão o seu alimento. Para até não cair na tentação de comer o que está mais ali fácil, porque isso é uma coisa que eu percebo como uma pessoa em evolução. Sim. Que se eu não tiver o saudável à mão, eu apelo para o não saudável. Então a gente tem que ter o saudável. Ontem eu cheguei, segunda eu cheguei da academia morrendo de fome, aí eu fui lá, já ia pensar, o que eu faço, né? Fui pegar algumas coisas pra... Aí eu vi que tinha um abacate. Aí eu vi que tinha um iogurte natural. Aí eu lembrei que eu tinha linhaça, abacate, iogurte natural, linhaça, foi minha janta. Se eu não tivesse esses ingredientes em casa, eu teria fatalmente ido comer outra coisa. Então tem que estar à mão, sim, tem que estar fácil, você tem que comprar o saudável. Tô com o livro aqui, O Poder do Hábito, minha Bíblia Sagrada, povo que diz que não consegue, que não tem tempo. Esse livro, gente, tem áudio dele no YouTube, ouçam, tá? Boa tarde para quem tá aqui, gente linda, Sandra, Lu, Joyce. Olha o que diz aqui na página 296, tá? Tenha um plano. Olha que interessante. O que a gente está falando se não de planejar a lancheira do seu filho, da sua filha, e planejar a sua própria alimentação, que a gente já abraçou tudo aqui, né? Sim, porque é um exemplo que você vai levar, né? Aqui é o livro dizendo o seguinte: uma vez que descobriu qual é o loop do seu hábito, porque a gente desenvolve hábitos, você identificou a recompensa que move o seu comportamento e o que torna isso uma rotina, você pode começar a alterar o comportamento. Como que eu altero um comportamento? Muda para uma rotina melhor. Planeja para deixar o seu comportamento ter uma recompensa, mas a recompensa que você quer, não a recompensa da sabotagem. Então você precisa de um plano. Se você não tiver um plano, você não avança. Então quando eu vejo uma deixa para mim, ansiedade, é minha deixa, estou ansiosa. Peraí, eu preciso ter uma rotina para quando eu estiver ansiosa, eu preciso ter um plano. Quando eu estiver ansiosa, eu preciso ter algo para mastigar, mas eu não posso mastigar qualquer coisa. Sim. O que eu vou mastigar? Eu pego lá castanha, eu pego sei lá o que. Então eu preciso ter uma opção saudável ali naquele momento. Vocês entenderam o que é recompensa? A recompensa é eu ser mais saudável. Eu me sinto melhor fazendo isso. Então, se eu não colocar uma
recompensa clara para o meu mental, eu vou ceder a tudo, todas Sim. as tentações do mundo. Por quê? Porque eu não estou focada, eu não fiz um plano. Qual é o meu plano? Chegar aos 50 anos, não mais pré-diabética. Esse é meu plano, esse é meu objetivo, essa é a minha meta. Eu vou conseguir, porque eu botei uma meta. Quem não tem meta vai para qualquer lugar, menos para a direção certa. Olha aí, que realidade a gente precisa prestar atenção que a gente está vivendo. Eu sei que não é fácil, o que a Cíntia está falando aqui é uma situação que todo mundo passa. Você criar um hábito. Eu tenho já um ano, desde o desafio do Guerreiras, no ano passado, que a gente sabe que várias meninas, a Lu do Bem-Estar, está aí, ajudou bastante, ela, né, sempre está conectada, sempre participando, é bem bacana. Qual foi um hábito que eu coloquei? Eu quase não tomava água. Tomava, mas não tomava o suficiente, porque é isso que a gente tem que pensar. A gente toma, mas qual é a quantidade ideal para o meu corpo? O corpo da gente precisa de água. Então eu coloquei como meta. E mudando, foi um hábito que hoje eu não deixo de fazer de jeito nenhum e eu me sinto muito melhor. Todos os dias eu faço uma rotina. Eu faço a raspagem da língua, seguindo a Ayurveda, eu aprendi isso numa aula que eu fiz de um curso de chás que eu fiz com uma nutricionista, aqui em São José, na Casa da Meditação. Faço toda a limpeza da língua, faço a higiene bucal e eu tomo 700 ml de água todos os dias em jejum. Em jejum, o meu corpo já pede isso, porque eu já sei, ele pede naturalmente, muitos não sentem. Depois que você cria esse hábito e começa a fazer isso todos os dias, o seu intestino melhora, o seu corpo agradece. A pele fica linda. A pele fica maravilhosa. Então, assim, hidratar-se é o primeiro ponto. Então, nós estávamos falando de hábito, essa foi a primeira mudança. Eu não consigo mais deixar de fazer isso todos os dias, porque o que aconteceu com o meu... Virou rotina para ela. O que aconteceu com a minha cabeça? Eu já levanto, já está sabendo condicionada disso. Positivamente. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente se condiciona no hábito negativo, a gente se condiciona no hábito positivo também. Não vivo sem chocolate. Ok, eu amo chocolate. Mas e se eu deixar sempre um chocolate acima de 70% cacau, com avelã, com qualquer outra coisinha, acessível para a fissura do chocolate, pegar um tabletinho assim e degustar, deixar derreter na minha boca, sentir o sabor desse chocolate e não pegar uma caixa de bombom inteira e devorá-la sem sequer diferenciar um sabor do outro. Aliás, essas caixas tradicionais, o que você vai sentir é só o gosto de açúcar, porque pouco de cacau tem ali. Entendo. Então, é hábito. Vocês entenderam? É um condicionamento positivo. Eu não deixei de comer chocolate, eu apenas como, saboreando um chocolate de melhor qualidade. Tudo isso é caro. Chocolate é caro. Então, o caro é o preço da saúde, porque se eu tivesse essa consciência lá atrás, hoje eu não estaria pré-diabética. Então, esse hábito que nós trouxemos agora para essa fala, a gente começou a falar dos lanchinhos, mas está tudo conectado, porque se você cria um hábito saudável, seu filho vai ver. O exemplo e o hábito andam caminhando juntos ali. Você criou um hábito, você vai dar um exemplo para o seu filho. Então, e você vai levar isso para a lancheira. Então, se todos os dias você vai fazer a compra da semana dos vegetais, você vai rotacionar, que é muito importante isso, o seu filho vai ver isso constantemente uma troca. E é um hábito que ele vai perceber. Então, também está relacionado à lancheira. A gente trouxe o tema lancheira para trazer essa consciência alimentar para a saúde de uma criança que depende do adulto. Agora adianta, né? fazer uma lancheira saudável para Letícia E não enquanto como uma coxinha. E mando para ela um pão sem glúten com cream cheese light e falo, filha, enquanto eu como minha coxinha, deixa eu arrumar sua lancheira. Então a gente está conectando de propósito, porque tem que conectar, né? Sim. E uma congruência. Congruência, exatamente. Eu comecei a consumir pão sem glúten depois que eu comecei a fazer. Até então, eu não conseguia porque eu não encontrava. E hoje eu sei que se eu como um pão branco, eu amo um pão francês, mas existe, eu já faço pão sem glúten.
glúten, né? O pão francês, vários pães. Aliás, a padaria do Redescobrindo Sabores está aberta toda segunda-feira. Eba, pãozinho. Então, se você quer aprender a fazer a sua bisnaguinha, você pode me procurar e a gente monta uma turma, inclusive aqui no Espaço Expanda está aberto para isso. Agora, se você quer comprar, toda segunda-feira você tem 10% de desconto em todas as compras de pães, toda segunda-feira, tá? Um parênteses aberto, por quê? Gente, não tem aroma aqui, mas vocês precisam ver o aroma desses pães que a Patrícia faz. E eu vou faz. assar daqui a pouco uns bracinhos aqui, eu vou pôr aqui no story, tá? Vou deixar vocês assim aguados, com saliva, né? Porque a gente precisa aprender que não é só comer o pão. Igual hoje na aula eu vou falar um pouco disso, porque é muito importante. A gente está falando sobre alimento como um todo. E a lancheira do seu filho pode ir um pão fermentado, com uma fermentação longa. Hoje a Nath, que estava lá com o seu filho, aprendeu a fazer, tirou todas as dúvidas sobre fermentação natural, fermentação longa, e eu expliquei os benefícios que nós temos. Então, gente, eu não estou aqui, nem eu nem a Cíntia, numa tarde chuvosa, falando de uma coisa que não tenha que não seja importante. Isso é importante para mim. Meu filho já é adulto, mas a Cíntia tem a Lelê aqui que consome, ela é consumidora de lanchinhos saudáveis. E ela adora esse pão da Patrícia, gente. Ela adora. Então é um tema que assim tão importante, porque eu estou falando de um benefício não só de você deixar de consumir algo ruim que está lá na prateleira, porque infelizmente a indústria faz isso, ela chama atenção, coloca coisas coloridas. Vamos lutar contra isso dentro da nossa realidade. Então o que eu estou propondo para você é que aprenda a fazer um pão comigo. Ou se você tiver dúvidas, ou você já sabe fazer um pão, faça você, nem que seja tradicional, se você não tem problema com glúten, porque o glúten é um ingrediente entre tantos que inflamam, tá? Eu trabalho sem glúten, sem leite, faço as adaptações, mas existem vários ingredientes dentro da nossa rotina alimentar que inflamam, tá? A Cíntia me mostrou um livro falando sobre a sinergia dos alimentos. Sai do seu lado. Que é um Pega tema, aí, do lado azul. Aí. Que é um tema maravilhoso que eu também estou estudando, acompanhando algumas nutricionistas que falam sobre a sinergia dos alimentos. Quando você junta um alimento ao outro. Hoje em dia encontramos vários alimentos. Olha que lindo esse livro. Cheio de grãos maravilhosos. E você pensar num alimento sozinho, com o sabor dele. Mas um exemplo, tá? Eu não sou nutricionista, eu sou culinarista, eu pego um alimento junto ao outro e a gente cria essa sinergia dentro de uma lógica nutricional. Um exemplo, o ovo ele é inflamatório, vocês sabiam disso? Mas ele, junto ao azeite, ele se torna anti-inflamatório. Isso eu vi numa live legal, Paty, de uma nutricionista maravilhosa, que ela tem 9 especializações em sinergia dos alimentos, que é uma coisa que me chama muito a atenção e eu gosto muito de falar sobre isso. Porque não é só fazermos um prato ou uma lancheirinha bem colorida e gostosa. Ela também precisa ter um valor nutricional correspondente àquilo, porque senão também você não vai ter energia. Não adianta você não colocar proteína na lancheira do seu filho, ou então não colocar uma proteína uma vez ao dia, né? Tirar o carboidrato por completo, tirar o açúcar por completo. Não, tem bolos que a gente pode colocar assim na lancheira de crianças que são adoçados com frutas. Crianças acima de 2 anos, crianças abaixo de 2 anos não é indicado a colocar açúcar. Açúcar que eu digo é o açúcar adicionado, o açúcar de mesa, fazer um bolo e adicionar açúcar. Não, crianças acima de 2 anos, com a orientação nutricional, né, do profissional, vai dizer se pode ou não pode, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que vocês pensem sobre isso. Pensem antes de comprar uma caixinha de suco ou um bolo que já veio adoçado da indústria, que já veio com um conservante que está lá 6 meses a 1 ano na prateleira. Hoje na aula foi tão legal ver uma criança colocando as sementes em cima de um pãozinho. Eu levei umas forminhas menores, menor ainda das que você está acostumado. Ele escolheu a semente, ele escolheu semente de abóbora e linhaça. E eu levei na forminha de bisnaguinha de alumínio. Né? E ele fez um desenho de borboleta. Na cabecinha dele, um desenho de borboleta. Olha que legal, estimular a criança a preparar o próprio alimento. Porque só o fato da criança mexer ali já traz um vínculo afetivo dela com aquilo, ela vai comer, porque ela que fez. E a Nath filmou ele comendo. Eu tô doida pra ver esse vídeo, porque foi muito lindo. E eu acho assim, gente, nós estamos aqui falando
de um assunto que é tão recorrente, volta às aulas, e assim, eu queria estar contribuindo com vocês. Eu achei tão bacana, a Cíntia me convidou e trouxe esse tema para mim. Pai, você não quer fazer essa live lá? Você vai ter essa aula? Foi bem assim, gente, porque somos pessoas reais aqui, a Cíntia tem uma criança, eu sou professora, eu também cozinho, dou aula, mas assim, é uma realidade que a gente vive e a gente tem que trazer essa consciência que nós estamos vivendo. Eu também precisei mudar minha alimentação, levo isso também para minha rotina da minha casa. E não é fácil, gente. Não é uma luta fácil, diária. mas nós estamos juntas e eu estou aqui para contribuir com todos vocês, fazendo pães artesanais. Uma aluna hoje na sala falou, que coisa linda, na hora que o pão deu um salto no forno, ela falou, que coisa linda. Eu falei, sabe por que esse pão rachou? E fui para a parte técnica da receita. Ela falou assim, pouco importa, assim, eu achei lindo o que ela falou, porque isso é artesanal. Então, quando você for para a cozinha com o seu filho, e formar as joaninhas e fazer a panqueca, pense nisso, a gente está trabalhando com as mãos, gente, é muito legal. E você vai relaxar, você vai levar uma consciência para a criança. E para quem quiser também, faça seus lanches também da tarde saudáveis. E outra coisa, gente, para finalizar a live, se não ficar muito longa, assim, a gente não precisa ser radical em nada na nossa vida, né? A gente não precisa ser radical. A gente pode fazer dentro do que a gente consegue. Sim. Então, o que eu vejo que às vezes faz as pessoas desistirem, Patrícia, é que querem dar saltos absurdos. Sim. Então, não sabe fazer uma panquequinha, né, básica ali, mas quer fazer, sei lá, fala uma coisa super do arco da velha. Querem fazer, sei lá, um pão sem glúten, italiano. Mas não fez nem a panquequinha. Então, o hábito, ele é construído. E se a gente tentar dar saltos muito grandes, a gente vai criando barreiras e resistência a esse hábito novo. Então, se você está investindo no hábito novo, começa devagar. Dá os passos que você consegue. Falando de lancheira, não dá para ser todo dia o dia da lancheira saudável. Olha que legal, que ideia legal. O dia da lancheira saudável. Fala pro seu filho, a partir desse ano, mamãe, pessoalmente, ou o papai, pessoalmente, ou a vovó, ou o titio, ou a titia, vai preparar sua lancheira saudável uma vez por semana. E a sua recompensa, se você comer a lancheirinha saudável, é que no final de semana eu vou te levar no parque, ou eu vou te levar no cinema. Porque você está estimulando a criança a sentir prazer em comer aquele lanche saudável. Eu aposto que fazendo isso, com o tempo a criança vai pedir mais dias de lancheira saudável, mais dias de prêmio, isso vai virar um vínculo entre vocês. Ou então não dá para ser uma vez por semana, bota uma coisinha saudável por dia na lancheira, algo diferente, algo inusitado. Eu lembro que a Lelê ano passado começou a falar assim, mãe, a minha amiga fulana, ela é saudável. A lancheira dela é muito saudável, ela não come isso, ela não come aquilo. Então a menina chamou a atenção na escola e aí por ser muito amiga de uma de outra, as meninas começaram a levar coisas saudáveis para essa amiga poder comer também, poder compartilhar com ela. Olha aí como uma andorinha sozinha faz verão. Porque eu posso influenciar positivamente as pessoas. Sim. E o que nós estamos fazendo aqui, senão isso? Falar sobre um tema para que a gente faça uma reflexão e tente trazer para a nossa realidade o que é possível, o que dá. Com certeza. Não é isso? É isso aí, gente. Adorei estar aqui com vocês. Olha lá, a Lu estava hoje comigo lá na live, marcou a Nath aqui. A Lu, a Sandra, a outra Lu, a Joyce, linda, bem-vinda, a Lucia, oi! Sidney. E o Sidney. Gente, gratidão, viu? Muito Foi obrigada. Muito bom. O vídeo ficará gravado, vai pro Instagram da Patrícia também. Então, se fez sentido para vocês, curtam e compartilhem esse vídeo. Mandem no grupo de pais da escola. Nem contamos. O ano passado eu quis mandar um bolo diferente para o aniversário da Lelê. Pela Lelê também, que ela gosta do bolo da Patrícia, mas também por essa amiga dela, que diz que todo aniversário a menina acaba não consumindo. Isso é a inclusão que a gente fala às vezes. Sim. Quantas crianças na escola não podem comer açúcar, não podem farinha branca, não podem o leite, não podem o ovo e acabam no momento de uma festinha que vai salgadinho, bolo, né? Não se sentindo parte daquilo, né? E é a parte que fez o bolo, né? Foi, eu fiz um bolo.
com linhaça. O bolo de chocolate ficou maravilhoso, porque é um bolo que foi o primeiro bolo que eu fiz de chocolate funcional e as crianças amaram. O retorno que eu tive da Lelê, a Lelê mandou várias mensagens para mim, eu fiquei super emocionada, porque é um bolo de chocolate que todo mundo ama e foi para criança, gente. Foi super tranquilo. E a lembrancinha ainda foi o cupcake, né? Foi um cupcake que eu fiz ainda uma bolachinha de estrelinha, né? Foi várias estrelinhas, o tema era espaço, ficou bem bacana. Fiz um brigadeiro de inhame com castanha. As crianças amaram. Não sobrou, a Cíntia não experimentou o bolo. Eu tô falando, mas eu não provei. Então vocês entendem, a aceitação foi boa, foi ótima, foi positiva, as crianças comeram e gostaram. Sim. Então eu fico pensando se a resistência de fato é das crianças ou é do adulto. Você falou tudo. De não propor isso, de não desafiar o novo, de não trazer a experiência do saudável para as crianças. Isso. De se acomodar no que parece mais fácil, mas não é mais fácil, só parece mais fácil. Então eu não sou boa com cozinha, não gosto de cozinhar, vamos supor, você não gosta de ir pra cozinha, arruma um jeito, pense, crie em cima. O cardápio pode ser programado. A Sandra tá pedindo pra gente publicar o cardápio do Nível da Lei. Vou publicar. A gente vai ter que fazer muita live ainda aqui, viu, Sim. gente? Então, olha a ideia. O que a Patrícia tá trazendo hoje é só isso, uma reconstrução desse mental engessado do que é comer, né? Eu sou de uma família italiana, com português, com espanhol, a culinária deles vocês já conhecem, meu pai faz pizza, gente. Ótimo. Então é uma família tradicionalmente assim, com hábitos de comer muito, de se reunir para comer, e tem isso também, gente, nem vai entrar aqui nisso, senão a gente vai até amanhã aqui. Mas entendam, o hábito da alimentação, ele é também uma coisa ancestral. Com certeza. Então a gente precisa ver qual é essa relação ancestral com a comida, fazer o resgate disso, ressignificar e redescobrir os sabores. É isso aí. Pessoal, eu estou à disposição de vocês, eu dou aula particular também. Se você tem alguma dificuldade em cozinhar e gostaria de aprender a fazer lanches saudáveis para a sua rotina, seja da sua família, ou sua, ou do seu filho, estou à disposição. Tem no link da minha bio, tem um formulário de interesse em aulas comigo. Eu dou aulas particulares de marmitas, ensino realmente a cozinhar, vou até a casa da pessoa, ensino. Desenvolvo cardápios também para a sua rotina alimentar. E agora a gente está com a padaria toda segunda-feira, inicialmente com as bisnaguinhas. Mas já vou dar um spoiler aqui, que em breve vai ter pão low carb, pães de baixo carboidrato para quem precisa fazer controle de glicemia, porque pão é uma delícia, mas a gente precisa entender a frequência dele, e o meu trabalho dentro da culinária é fazer essas adaptações para que todos possam consumir com tranquilidade. Não é com, não vou comer sem culpa. Eu não trabalho com essa palavra, tá? Eu trabalho com consciência. Então, se você sabe que você está comendo, a culpa nem passa perto, porque você sabe que você está consumindo, tá? Então, assim, a padaria abre toda segunda-feira com 10% off se você fechar o pedido comigo nesse dia, mas teremos novidades e novas turmas, então logo vai sair minha agenda de aulas, inclusive aqui no Espaço Expanda. Então, se você tem interesse em alguma aula ou dificuldade em cozinhar e se alimentar, procure um profissional de saúde para você trazer, e a gente vai conversar e eu posso te ensinar a cozinhar, ou você também pode comprar comigo os pães ou alguma outra preparação que eu posso fazer para você. Tá e, gente, se aumentar o número de pedidos, de repente a gente deixa o Expanda com ponto de entrega uma vez por semana em São José dos Campos, que a Patrícia é de Jacareí. Então, poxa, tem muito pedido em São José, bora botar o Expanda aqui para ponto de entrega uma vez por semana dos pães. Quer fazer a aula e já leva seu pão, que maravilha que é isso. Então, opções tem muitas. Eu acho que se a gente se movimenta no sentido certo, busca uma profissional que está trabalhando com tanta seriedade, como é o caso da Patrícia, a gente vai ter benefícios. Então, é você que escolhe. A sua vida é você que faz. É isso, né? Faz, constrói a sua história, escreve aí seu roteiro. Não fica na mão da autossabotagem ou de um passado que não faz mais sentido para você. Se renove, reescreva uma história adequada para quem você quer ser. Exatamente. Né? Porque a gente se reconstrói diariamente. Né? A gente está sempre num processo de reconstrução.
Certo? É isso aí, gente. Encerramos por aqui por hoje. Nossa, mas tem papo, hein? Tem. Gente, Jesus obrigada pela amado. audiência. Quem veio aí, um beijo pra vocês. Tô muito feliz que vocês apareceram. Beijo, Um beijo gente. pra Ó, vocês. e o Expanda, a gente vai ter lives semanais. Sempre eu vou trazer uma convidada de honra, tipo Olha que Patrícia, legal. assim, pra gente falar de assuntos que tenham a ver com o quê? Expansão de consciência. Exatamente. Isso não é nada esotérico, tá? É muito pelo contrário, é bem científico. Você está consciente das suas ações, dos seus pensamentos e sentimentos, ou boa parte do seu tempo está fazendo tudo no pilotão automático? Sua alimentação é adequada ou você está comendo por impulso? Fecha com essa? Vamos fechar com Com essa. certeza. Um beijo, Durmam gente. com essa. Beijo, Tchau, gente. tchau. Até a próxima.